Havendo número legal, invocando a Deus pela paz entre os homens e a grandeza da pátria, dou por aberta a presente sessão. Convido o nobre vereador tio Carlos para que proceda a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 24ª sessão ordinária, em 16 de abril de 2013. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Laura Carneiro, segundo suplente, Edson Zanata, Dr. Jorge Manaia e Dr. Eduardo Moura, todos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Leonel Brizola Neto, Eliomar Coelho, Tânia Bastos, Paulo Pinheiro, Tereza Berger, Carlos Caiado, Eduardão, Chiquinho Brazão, Edson Zanata, Laura Carneiro, Edson Ferraz, Júnior da Lucinha, Dr. Jorge Manaia e César Maia. 14. Assume a presidência a senhora vereadora Laura Carneiro, segunda suplente, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Edson Zanata. A convite. Encerra-se a sessão às 16h04. Aprovada a ata passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Edson Zanata, que tem a palavra por 10 minutos. Excelentíssima senhora presidente, vereadora Laura Carneiro, nobres vereadores ora presentes, senhoras e senhores. Volto a esta tribuna para manifestar uma preocupação que aflige este que vos fala, assim como todos os usuários do meio dos nossos acessos viários da cidade do Rio de Janeiro. No domingo retrasado, um veículo de carga trafegando pela Avenida Brasil ficou preso a uma passarela existente em Padre Miguel. Em decorrência desta circunstância, um guindastre foi solicitado para auxiliar na saída do veículo preso na passarela da Avenida Brasil. Veículo esse que trafegou por outras 6 passarelas e 2 viadutos e não houve problema algum. Na 7ª passarela, esse veículo ficou preso e este fato ocorreu no domingo retrasado, por volta de 3 horas da manhã. Quando o guindastre foi fazer a remoção, toda a passarela ruiu ao solo. Se tal fato tivesse ocorrido numa segunda-feira, num dia qualquer útil da semana, certamente teríamos outra tragédia na Avenida Brasil. Na verdade, o que hoje se constata é que a Secretaria Municipal de Obra ou não tem uma fiscalização assídua ou há uma falta de controle a resoluções ou portaria em vigor no que diz respeito à movimentação de veículos de carga pelo maior acesso viário do nosso estado e, por que não falar, na cidade do Rio de Janeiro, visto que tal via atravessa inúmeros bairros da cidade do Rio de Janeiro. Graças a Deus, não houve nenhuma vítima. Entretanto, há uma preocupação reinante para todas aquelas comunidades que moram ao redor da citada passarela, tendo em vista que, mesmo com a presença da Polícia Militar, da Guarda Municipal e de funcionários da Sete Rio, ainda não foi reposta a passarela no local. Existem escolas em ambos os lados, empresas, instituições religiosas, motéis e churrascaria, e dependente de milhares de trabalhadores que residem em ambos os lados da Avenida Brasil e que, reciprocamente,
para embarcarem para o centro da cidade, têm que atravessar naquele ponto para a pista oposta. E os moradores que moram no sentido oposto, quando desembarcam, têm que atravessar a pista. Existem tapumes, obstáculos físicos que não são obedecidos pelos populares. Todo dia, milhares de pessoas necessitam atravessar aquele ponto. E até o momento, ainda não foi realizada a obra de reparo da citada travessia. Da mesma forma, no domingo agora, próximo passado, poderíamos estar diante de uma outra tragédia em Campo Grande, porque um veículo, um automóvel de pequeno porte, conseguiu ultrapassar a mureta de proteção por onde caminham os transeuntes de um lado para o outro, no viaduto Alim Pedro, em Campo Grande. Este veículo, um Volkswagen Gol, ficou pendurado pela grade que tem sobre o viaduto e por pouco não caiu em cima das barracas da feira que ocorre todos os domingos em Campo Grande, ao lado do viaduto Alim Pedro, onde também é um temor a remoção da feira para aquele local. Via de principal acesso para atravessar de um lado para o outro de Campo Grande, Avenida Maria Tereza, assim como o viaduto Alim Pedro, oferece risco a todos que trafegam por ali. Pois bem, nesse último domingo, só se lesionou o motorista que ficou com o veículo pendurado a poucos metros da barraca, de uma das barracas da feira. Certamente, se tal fato tivesse ocorrido no momento em que a feira já estivesse liberada para o povo, poderíamos estar diante de uma tragédia. O veículo não ultrapassou o último obstáculo para tombar sobre o solo da Avenida Maria Tereza. Entretanto, eu sempre busco num alerta, porque em decorrência da negligência e da imprudência de condutores de veículos, que por falta de precaução expõem todo dia a vida de quem necessita estar caminhando ou atravessando por essas vias, e que lamentavelmente não concorre direta nem indiretamente para uma questão contra a sua incolumidade física ou contra a proteção da sua vida. Direitos garantidos como fundamentais, resguardados pela nossa Constituição. Portanto, pleiteio, através dessa fala, ao chefe do Poder Executivo, que veja com mais atenção não só a questão da existência daquela feira naquele ponto, assim como também resguardarmos via Secretaria Municipal de Obra a execução imediata de obstáculos mais eficazes que façam com que sejam, de fato, obstáculos físicos para reterem veículos que com grande facilidade conseguem ultrapassar essas calçadas e serem projetados ao solo de vias paralelas. Assim como também pleiteio a imediata obra de reforma nessa passarela, que é uma das passarelas mais antigas na Avenida Brasil, situada em frente ao motel Palazzo, em Padre Miguel. Então era isso que eu gostaria de deixar registrado nesta oportunidade. A preocupação em resguardar o bem essencial que é a vida, a incolumidade física das pessoas que se veem nesse momento desprotegida pela omissão ou pelo descaso das autoridades. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, companheiros. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos.
Senhor presidente, boa tarde a todos os presentes. E hoje o tema que eu escolhi para que a gente possa falar um pouquinho foi o tema que ontem, no final do dia, eu recebi a informação de que o Hospital Salles Neto, um hospital pediátrico, localizado no Rio Comprido, havia tido a informação do fechamento de 23 leitos. Isso acabando com a internação do hospital. Não tive a oportunidade de chamar os membros da Comissão do Direito da Criança e do Adolescente, mas tomei a iniciativa de, logo na parte da manhã, ainda pedir que o companheiro Paulo Pinheiro, representando, é claro, a Comissão de Saúde desta casa, pudesse me acompanhar na visita. O vereador Paulo Pinheiro já havia feito essa visita, quer dizer, 2 dias já tinha estado lá com a direção do hospital, estava mais inteirado na situação. Mas hoje eu estive na unidade, realmente, lamentavelmente, é verdade, aconteceu, saiu inclusive na imprensa. Eu já tentei contato com o subsecretário doutor João Luiz, tenho certeza que ele vai dar explicações. A doutora Beatriz, não é, doutor Paulo Pedro? Ela nos recebeu, a diretora do hospital, da unidade, e fez uma dissertação sobre o que está acontecendo. Na verdade, houve por parte do Ministério Público uma ação, já há algum tempo atrás, parece em 2011, determinando que fosse feita de forma imediata obras, no sentido de dar melhores condições de trabalho, o Ministério Público do Trabalho. E, segundo ela, narrando, foi uma decisão da Justiça para que, de imediato, possa ser feita obra no hospital. Até aí, tudo bem. Hoje eu andei os 3 andares do hospital. É um hospital que reputo de vital importância, principalmente para aquela região ali da Grande Tijuca, especialmente ali do Rio Comprido, que, para quem não conhece, essa região tem 28 comunidades, Iturano, Borel, enfim, todo o complexo do Salgueiro. E esse hospital é um hospital de mais de 60 anos, e ali eu tive a oportunidade de conversar com as pessoas que estavam com seus filhos lá, e quando eu perguntei, o que a senhora acha do fechamento dessa unidade? Teve uma mãe que arregalou os olhos e falou, pelo amor de Deus, nem pensa nisso. E assim foi. Eu fui conversando com outras mães que estavam lá com seus filhos, o ambulatório está funcionando normalmente, mas de acender a luz amarela, aquela de atenção. Espero que o doutor João Luiz possa dar de forma imediata um cronograma de obras. Eu não posso entender que possa se repetir o que aconteceu na maternidade da Praça 15, que em função do grande volume de obras, dos problemas que aquela unidade, segundo o doutor João Luiz, me relatou, que a solução seria desativar a maternidade da Praça 15. E não posso querer que a solução para o Hospital Salles Neto seja a mesma. E aí é por isso que a comissão se fez presente. Gostaria de convidar o vereador, que vai ser muito importante a sua ida também à unidade, quer dizer, a esse Hospital Salles Neto, para que o senhor veja, como pediatra, possa também participar. O senhor é membro da Comissão de Direito da Criança e Adolescente. Quero convidar a vereadora Laura Carneiro. E, enquanto isso, requerimento de informação, eu acho que vai ser, claro, é um instrumento que permite que o vereador tenha informações do Poder Executivo, mas eu não posso aguardar 30, 60 dias e temo também pela resposta. Então, eu quero aqui de ocupar esse expediente, pedir uma explicação ao doutor João Luiz, que é o subsecretário, e que a gente possa avançar para que o mais rápido possível possa ser reativado esses leitos, porque, reputo, é um hospital que cumpre o seu papel, e hoje temos o Hospital Jesus. Esses profissionais, alguns deles já haviam saído da unidade, quer dizer, da maternidade, e foi lotado no Hospital Salles Neto, e a doutora Beatriz me relatou, o hospital vivia um momento muito especial, porque tinha o seu quadro completo. Então, hoje, de novo, esses funcionários foram colocados agora no Hospital Jesus, que é um hospital que eu sou um grande defensor, sei da competência de todos os funcionários do Hospital Jesus,
mas nós não podemos prescindir. Nós não podemos, as nossas crianças, em particular as crianças da Tijuca, do Rio Comprido, não podem de jeito nenhum abrir mão daquele hospital tão importante que é o Salles Neto. Agora eu também queria dizer, eu sei que o vereador Paulo Pinheiro também vai se pronunciar, espero imensamente que a Secretaria nos dê respostas o quanto antes, e se é obra, ótimo, que faça a obra, que a gente tenha um cronograma, e o que me preocupa é que alguns funcionários estão sendo lotados de forma definitiva, e pelo menos foi assim que eu entendi, e se é um período para que faça a obra, esses funcionários não podem ir de forma definitiva para uma outra unidade, seria sim de forma provisória, temporária. Então eu quero aqui algumas explicações do secretário e tenho certeza que chegarão. E queria agora relatar, e aqui dizer aos companheiros vereadores, que quando nós falamos da saúde, e sempre com muita crítica, eu também sempre procuro fazer o lado da crítica, aliás, que não seria a crítica, seria exaltar o que está dando certo. Hoje eu estive às 6 horas da manhã no Hospital Carlos Chagas. Fui acompanhar uma senhora que me procurou, que tem 240 quilos, com obesidade mórbida, e nós pedimos ali a oportunidade, porque eu li no jornal que o Hospital Carlos Chagas, hoje, através do programa executado pelo doutor Cid Pitombo, conseguiu, e já ele me mostrou com números, a proeza, nobre companheiro Zanata, de só em um ano fazer 300 cirurgias bariátricas. Isso é um número extremamente positivo. Para que Vossas Excelências tenham noção, essa cirurgia de alta complexidade é feita, claro, pelos governos, quer dizer, pelos hospitais federais. Mas para que a gente possa se mensurar o que o doutor Cid Pitombo está conseguindo em um hospital estadual, a proeza é dizer o seguinte: o Hospital Federal do Fundão, o Hospital do Fundão, em um ano, operou 6 pacientes. O Hospital de Servidores praticamente parou. E nós temos outros dados, o Hospital de Laranjeiras também, o número é de 4, 6, 7, 8 cirurgias ano. E quando nós recebemos esse dado, é um dado que me dá assim, a certeza de que nós podemos avançar. Quero aqui parabenizar, e aí sim, o governo estadual, quero parabenizar o doutor Cid Pitombo e toda a sua equipe, e quero dizer que lá, às 7 horas da manhã, eu cheguei às 6, às 7 horas, nós já tínhamos lá quase, sei lá, 60 pessoas, eu não contei, mas em torno de 50 pessoas. Pessoas que muitas vezes chegaram já de cadeira, porque não conseguem nem se locomover. E isso é importante dizer. Lá está se dando, está se praticando, está se exercendo a medicina com o mais alto compromisso. Medicina pública, uma cirurgia dessa, com a complexidade, ela custa no mínimo 50 mil reais. E o Estado está dando a condição dessa cirurgia ser feita pelo SUS. Então, eu quero aqui dizer, o que eu vi hoje, às 6 horas, 7 horas da manhã, foi de deixar realmente feliz em acreditar que o serviço público de qualidade, comprometido, são todos servidores estatutários. E é isso que nós precisamos dizer. Existe parceria, aí sim, algumas empresas, por exemplo, esse hospital, Carlos Chagas, em Marechal Hermes, tem um aparelho de tomógrafo único na América do Sul, único que permite que o obeso consiga fazer esse exame em função do diâmetro que o equipamento faz com que a pessoa possa entrar. Quer dizer, então, eu quero dizer que isso tudo demonstra, por exemplo, que uma parceria é sempre louvável. Por exemplo, a cama foi uma cama também especial, suporta até 250 quilos. Isso tudo nos dá a certeza que podemos evoluir. Então, aqui queria registrar, da mesma forma, o primeiro pronunciamento é falar da preocupação no Hospital Público Municipal Salles Neto. Hoje também exalto aqui o Hospital Público Estadual Carlos Chagas em relação ao atendimento dos pacientes com obesidade mórbida. Eram as minhas colocações, quero me colocar aqui como parceiro
do vereador Paulo Pinheiro, da Comissão de Saúde desta Casa, para que esse pleito possa estar sendo trabalhado com o maior número de mãos possível, porque nós não podemos permitir o retrocesso. Quando eu digo que saúde tem que ser saúde e educação política de Estado, significa isso. Nós precisamos avançar sempre com questões de melhora, retroceder nunca. Então, essas eram as minhas colocações. Quero agradecer e vou aguardar o pronunciamento do vereador Paulo Pinheiro para que possa também tornar, em função do que ele falar, me manifestar. Obrigado. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor vereador Eduardo Moura, presidente da sessão, vereadores presentes, funcionários, pessoal que está começando a tomar conta aí da galeria, os servidores estão na sua luta importante aí. Espero que aquilo que foi combinado ontem aqui na sala inglesa parece que foi adiado para amanhã, não é verdade? É encontro do pessoal das vans, dos sindicatos com o governo. Foi uma discussão longa ontem ali na sala de cerimonial e parece que a combinação será cumprida e que a reunião que estava marcada para hoje, mesmo tendo sido adiada, será realizada amanhã, sem dúvida alguma. E espero que nessa reunião não seja uma reunião apenas para marcar a posição e para acalmar vocês, no sentido amplo de diminuir o impacto da força que vocês estão tendo nas ruas da cidade, no que vocês estão demonstrando com argumentos. Espero que o governo entenda que tem que haver uma solução, que o governo retroceda aonde ele está errado e que ele possa caminhar. Todos nós, não tem dúvida alguma, nós, todos os vereadores, somos favoráveis a uma regulamentação. É evidente que não podemos continuar com o transporte alternativo, transporte complementar, na verdade é o nome, da maneira como estava, com pessoas que se infiltram nesse tipo de trabalho e que não deveriam estar. A gente sabe que isso existe, os próprios líderes sindicais sabem que é verdade, mas a situação hoje é outra. A discussão hoje é: o governo precisa entender se existe transporte complementar, se o espaço foi aberto para que vocês possam trabalhar. Há uma razão, não pode ter sumido esse espaço de um dia para o outro. Vocês não podem ser penalizados pela razão exclusiva de que alguém usou mal uma van, alguém praticou ilícitos criminais dentro de uma van. Vocês não são culpados disso. Culpa maior tem o governo não ter visto que essa van era irregular e está andando pela cidade inteira irregularmente. Então, esperamos que o trabalho, que vocês possam entender o trabalho que a Câmara teve ontem, trabalho na tentativa inicial. A tentativa inicial é de que nós possamos ter uma abertura de negociação com o governo e vocês são interessados. Esse é um trabalho que a Câmara ontem iniciou e que eu acho que é importante que ele aconteça. Independente de vender ilusões, mas sim é preciso que o governo ouça o que vocês têm para dizer e é preciso que o governo reavalie as suas posições para que possamos chegar a um denominador comum nessa situação grave que a cidade atravessa, porque, lamentavelmente, o que a gente vê divulgado pela imprensa, televisão, rádio, jornais, é uma covardia. Dizer que o trânsito melhorou porque tiraram as vans, eu também diria que o trânsito melhoraria muito se tirasse metade dos ônibus. Claro, o trânsito melhora. Se o governo não tivesse mantido o IPI baixo para botar tanto carro na rua, também melhoraria o trânsito. Mas esqueceram de combinar com um dos principais elementos desse problema, que são os passageiros. Quem mora na Rocinha, quem mora em Vila das Pedras, quem mora em Rio das Pedras, quem pega aquelas vans da Central do Brasil, está chegando atrasado no trabalho. Está tendo que enfrentar um tipo de transporte público de péssima qualidade. Então, é importante que a gente entenda isso. Não podemos deixar passar essa informação que a imprensa está colocando, que a atitude do governo, tirar as vans da rua, melhorou o trânsito. Não é isso que está em jogo. Vamos mudar esse foco. Se é para melhorar o trânsito, vamos tirar metade dos ônibus. E as pessoas que andam de ônibus? Como é que vão ficar? Então, é importante entender que há um tripé aí em jogo nisso. O governo,
vocês que trabalham e os usuários do sistema. Acho importante que vocês, como foi dito ontem, vamos negociar, o governo quer negociar, ótimo, vamos ver qual é o caminho da negociação, mas vocês têm que estar atentos e não diminuir essa mobilização. É a mobilização de vocês. Só tem essa reunião, só teve essa reunião, o governo voltou atrás para receber vocês, que não estava querendo receber, pela pressão de vocês. Vocês é que são os responsáveis por isso e não podem perder essa pressão. Correto. Eu queria, complementando o meu horário, o meu tempo, falar um pouquinho do que o vereador Tio Carlos acabou de falar, a respeito do Hospital Salles Neto. A nossa preocupação, e mais uma vez aqui eu quero explicar isso bem claro, porque quando os requerimentos de informação chegam, mais uma vez eu estou olhando aqui para o Sá, não é para ele o que eu vou falar, é exatamente para quem responde, não é ele que responde, acredito que não seja ele que responda. Quem responde são os membros do governo. Nós, vereadores do Rio, não somos idiotas, não temos uma doença, não temos dificuldade de entendimento, todos nós temos assessores, nós não conhecemos tudo, não entendemos de tudo, mas nós temos pessoas, por isso nós temos cargos no nosso gabinete onde temos pessoas que nos ajudam a entender as matérias. Então, respostas do tipo daquela que eu recebi. Resposta pronta para um oligofrênico ler. Eu espero que o governo não continue tendo. Evidente que nós entendemos, não adianta, não sei qual será a resposta que será dada para o vereador Tio Carlos, ou que será colocada. Amanhã espero, na audiência pública que vai haver aqui de manhã, sobre o hospital de Curicica, o Hospital Rafael de Paula Souza, espero que a gente possa também tocar nesses outros problemas, porque a nossa preocupação não é que ele venha para nós, que ele já me disse. Eu vou repetir o que eu já perguntei a ele aqui na última audiência na semana passada. Ele disse que o hospital foi fechado para obras. É, no mínimo, estranho. Eu visitei o hospital, fotografei lá as enfermarias. Nós não vimos, claro que precisa de obras, o Salles Neto, o Souza Guiar, o Salgado Filho, o Miguel Couto, tem várias enfermarias piores do que aquela de Jesus. Ah, mas existe uma determinação judicial. Nós precisamos entender, porque nessa quantidade de explicações oligofrênicas, a gente não entende. Dizer que o Ministério Público deu uma sentença é um absurdo. O Ministério Público não dá sentença. E isso é o que foi informado lá para a direção da unidade, que era uma sentença do Ministério Público do Trabalho obrigando a começar as obras. Mais uma resposta para o oligofrênico. Não é isso. Que há necessidade de obra, que o Ministério Público do Trabalho está cobrando obras, é verdade. Agora, acabaram de acontecer obras no Hospital Lourenço Jorge, na Barra, onde um novo setor de emergência foi aberto, e não tiraram nenhum profissional do hospital para fazer a obra. Fizeram a obra com os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem lá dentro. Da mesma maneira, que é interessante entender, porque nós não estamos falando exclusivamente do Hospital Salles Neto. A partir do início desse ano, e a Secretaria de Saúde é a mesma, de 4 anos. Quer dizer, eles resolveram fazer a obra no 5º ano. Está ótimo, tudo bem. Agora, por isso, transferir de maneira definitiva para outro hospital aqueles funcionários do Salles Neto, no mínimo, o pensamento para quando o Salles Neto ficar pronto, quando as obras começarem, porque não há nenhum movimento de obra no hospital, simplesmente as enfermarias estão fechadas, os colchões estão dobrados, as cadeiras estão em cima das camas, mas não há ninguém autorizado a fazer a obra. Nós vamos entender se já está preparada a obra, se houve uma licitação, se houve uma contratação de emergência, a respeito disso. Só que não é um caso comum. Primeiro foi a Praça 15, sob a alegação de que ela não vai fazer falta. Fecharam uma das maternidades. Pode ser que hoje em dia, nessa moderna governança que nos brindou aqui aquele dia o secretário Pedro Paulo, essa moderna governança, ela se situa muito nas telas dos computadores. E às vezes a tela do computador é um pouco diferente lá da beira do gramado, lá do que acontece dentro da rua, com o trânsito, que acontece dentro
vimos aqui na belíssima apresentação na tela coisas sobre a Marina e o aterro do Flamengo, que quando vai se ver lá não é bem aquilo que foi apresentado aqui. Então, no meu tempo de mais jovem, tudo cabia no papel, vereador. Agora tudo cabe na tela. O que a gente quiser botar na tela cabe, cada vez melhor. O problema é que a Prefeitura do Rio está dando um sinal de que alguma coisa está acontecendo na saúde a mais do que aquele projeto de aprovado aqui, ou que tem a ver com aquele projeto. Fecharam a Praça 15, pegaram os profissionais e lançaram todos no hospital em São Cristóvão, maternidade Fernando Magalhães. Depois, pegaram um hospital na colônia Juliano Moreira e, sob a alegação de que era necessário transformá-lo num hospital para internar aqueles pacientes recolhidos na rua com as internações compulsórias, né? Ou involuntárias, que é o nome, fecharam o hospital, que era um hospital que atendia doentes crônicos, dentro da colônia de Juliano Moreira, tem 3 hospitais, fecharam um hospital lá dentro, sob a alegação que aquele hospital seria transformado em um hospital para os pacientes. Eu não sei qual é a razão que a Secretaria, que a Prefeitura do Rio, resolveu dar uma freada no recolhimento de pessoas na rua. Sumiu da mídia, o negócio parece que não deu a propaganda necessária, não deu a mídia necessária, não há mais informação de internações involuntárias. Internaram pacientes no hospital que não tinha sido aberto na ilha, internaram lá no Paulino, no Pedro II, etc. Esse assunto parou, como não tem nenhuma obra no hospital lá que foi fechado para isso. Depois pegaram uma parte do hospital Rafael de Paula Souza e resolveram com o motivo mais oligofrênico do mundo. Por que me disse o diretor, eu perguntei, mas por que a Secretaria ordenou o fechamento dos serviços de cirurgia geral e de ginecologia? Aí me perguntou o diretor, que é um funcionário público antigo, já experiente, ele me fez perguntar, Paulo, mas você como diretor manteria um hospital, centro cirúrgico aberto sem anestesistas? Eu falei, claro que não, mas eu iria perguntar por que não tem anestesista. Sem anestesista não funciona, mas por que não tem? Por que faltam anestesistas na cidade? Foi o mesmo motivo da Praça 15, o mesmo motivo agora de fechamento disso, e a informação é que é igual aquela que vem no requerimento de informações, não sei. Não sei por que não consegue fixar, porque aqui tinha quando tinha a Fiotec, mas a Fiotec foi embora, agora não consegue botar ninguém. Então nós estamos diante de um fechamento contínuo de unidade de saúde ou de pedaço de unidade de saúde, sob alegações as mais variadas possíveis. Então, eu espero que amanhã, durante a audiência pública às 9h30 da manhã, que alguém da Secretaria de Saúde tenha a humildade de nos explicar para nós, mortais, que temos muita dificuldade de entender, quais são as razões que estão levando ao fechamento de unidade de saúde no Rio de Janeiro. Não é por falta de doentes. Isso eu tenho certeza que não é por falta de doentes. Porque todos aqueles 23 do Hospital Salles Neto foram levados para o Souza Guiar, que já estava entulhado de crianças lá dentro. Então eu espero, senhor, que amanhã possamos ter essa informação. Os dias estão passando, as horas estão passando. O requerimento de urgência está mantido para o projeto do Rio Saúde. Eu espero, eu ainda não fui brindado com a oportunidade de dar o meu parecer na Comissão de Saúde, eu espero que não tenhamos nenhuma surpresa daquelas que acontecem ao cair da tarde aqui nessa casa. Espero que não apareça aqui, de surpresa, um parecer conjunto de comissões e que rapidamente deram parecer e que rapidamente se vote o projeto. Eu acho que nós vamos ter que ter tempo para que essas comissões possam dar os seus pareceres. E espero que vocês não entrem na mesma linha de enrolação que nós estamos entrando na saúde. Nós estamos sendo enrolados, mas nós não estamos mortos, estamos vivos. Espero que vocês também não sejam enrolados como nós estamos sendo enrolados aqui na saúde. Muito obrigado. Próximo orador inscrito, novo vereador, doutor Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, técnicos, assessores, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as galerias, nós pedimos uma audiência para o secretário municipal de Esporte e Lazer, justamente para falar a respeito da Vila Olímpica Clara Nunes. Temos recebido diversas queixas de pessoas que residem ali no entorno dessa Vila Olímpica,
que tem na Fazenda Botafogo uma oportunidade para que as pessoas façam esportes, tenham algum tipo de lazer, lá tem um campo de futebol, mas elas têm reclamado muito, senhor presidente, das condições que se encontra a grama sintética do campo de futebol, toda rasgada, a piscina que não está funcionando na sua plenitude, e isso tem trazido um problema muito grande para aquelas pessoas. Isso ocorre além de um outro problema, que algumas das atividades da Vila Olímpica também deixaram de ocorrer. E eu estive com o prefeito e levei essa queixa daquelas pessoas que residem ali na Fazenda Botafogo, Acari, etc. O prefeito imediatamente entrou em contato com o secretário de Esporte e Lazer, o Índio da Costa. Nós marcamos a audiência e conversamos com ele. E a resposta que ele deu não foi uma resposta imediata. Eu creio que não teremos uma solução imediata, é o que eu quero dizer. Isso é muito ruim, porque ele, embora ele mostrasse uma vontade grande de resolver, mas ele ainda está acomodando a sua situação na secretaria e vai iniciar no próximo mês a visita a todas as vilas olímpicas, que são, se eu não me engano, são 19 vilas olímpicas que nós temos aqui no município do Rio de Janeiro. Logicamente que a farinha está pouca, meu mingau primeiro, eu pedi para que ele desse urgência para aquela Vila Olímpica, mesmo porque eu sei dos problemas que estão acontecendo nesse local e, consequentemente, eu precisaria de ter essa resposta. Mas, imediatamente, ele ficou de estudar quais vão ser as primeiras unidades a serem visitadas, e eu estou aguardando e torcendo para que seja a da Fazenda Botafogo, a Vila Olímpica da Fazenda Botafogo, a Vila Olímpica Clara Nunes. Um outro ponto que eu levei foi o que diz respeito a um projeto que eu já estou apresentando aqui na casa, que é o projeto para que aos sábados e aos domingos haja alguma atividade nas escolas municipais. Primeiro, falei com a secretária Cláudia Coxim, e ela disse que, obviamente, é simpática a ideia, porque não dá para entender que uma escola fique fechada aos sábados e aos domingos, não para que haja ali nesses dias atividades escolares, mas que ela tem algum tipo de uso, ou de entretenimento, ou de esporte, ou de lazer, para que as crianças possam ter acesso a esse tipo de atividade na escola, quiçá com um lanchezinho, porque muitas das crianças de comunidades mais simples, mais humildes, aquele lanche vai ser importante nesses dias de sábado e domingo, e até os pais também participem dessas atividades. Esse contato com as crianças, essa interação que é tão importante para a saúde mental das crianças, para a saúde mental dos filhos, conhecer os amigos dos seus filhos, isso é muito bom e saudável. E a secretária disse que a dificuldade seria justamente para contratar pessoal e aventou a possibilidade de nós conversarmos com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer para que o RH, o Recursos Humanos, para aquela atividade nos finais de semana pudesse sair da Secretaria de Esporte e Lazer. Então, conversei com o Índio, que é o secretário Índio, que é o secretário de Esporte e Lazer, e ele aqueceu em que nós pudéssemos fazer esse tipo de atividade. Vou apresentar o projeto, peço a colaboração dos
companheiros vereadores para que a gente possa aprovar esse projeto, que eu tenho certeza, ele trará muitos benefícios para as nossas crianças, para os adolescentes, e, consequentemente, isso vai fazer com que essas crianças, nos finais de semana, não fiquem na rua, às vezes, sem a gente saber com quem está. Ali não, nós sabemos com quem está, com pessoas preparadas, porque as pessoas que virão da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, elas terão condições para que façam esse tipo de trabalho, para que façam esse tipo de atividade. Queria, antes de encerrar, senhor presidente, falar de um artigo, PROCON de olho nas filas dos bancos, do jornal O Dia, que foi veiculado no dia 16 de abril de 2013, mas eu vou me reinscrever para poder falar sobre esse projeto, sobre esse artigo, que eu acho que é muito importante, que as pessoas todas saibam o que está acontecendo em relação a essas filas dos bancos. Muito obrigado. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, o nobre vereador, doutor Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, nós voltamos a ocupar a tribuna para falar justamente sobre esse artigo, que eu gostaria de não deixar de passar hoje para todos aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo aqui na casa, que foi veiculado no jornal O Dia, no dia 16 de abril de 2013. PROCON de olho nas filas de bancos. Ele diz o seguinte: em um ano de funcionamento, o PROCON Carioca, que atende reclamações de consumidores pela central da Prefeitura, 1746, recebeu 2.000 ligações relacionadas a compras pela internet. Do total, 81% dos registros correspondem ao atraso na entrega de produtos. Eu acho que muitos dos senhores que nos assistem agora já passaram por algum tipo de problema dessa ordem, e nós temos agora esse PROCON municipal que vai poder ajudá-las. Para este ano, o canal vai passar a atender queixas referentes ao cumprimento da lei dos bancos, atendimento dos planos de saúde, como atraso na marcação de consultas em empresas que fornecem TV por assinatura. Das reclamações referentes à internet, 12% dos consumidores não quiseram negociar e exigiram restituição do valor da compra. Produtos com defeito e serviços incompletos chegaram a apenas 2% das queixas feitas ao PROCON no período. De 2.000 ligações, 11 não foram solucionadas, de acordo com a secretária de Defesa do Consumidor, Solange Amaral. As queixas não atendidas acarretaram em processo. Resolvemos cerca de 95% dos casos num prazo de até 7 dias. O restante teve que ir a juízo, pois não atendeu a demanda do consumidor, explica Solange Amaral. Eu queria chamar a atenção de algumas situações que são colocadas nesse artigo. Primeiro, os senhores e as senhoras tomarem conhecimento que o PROCON municipal está funcionando e que ele pode dar resposta para as pessoas que nos assistem nesse momento, para os munícipes aqui do Rio de Janeiro. É importante saber isso. Segundo, chamar a atenção dos senhores que esses problemas de atendimento aos planos de saúde é algo que vem ocorrendo com uma frequência enorme, e é impressionante, nós que somos tão críticos e na maioria das vezes, ou em algumas vezes, com razão, no que tange ao serviço público municipal, na área da saúde, na área privada está muito complicado. Para se marcar um exame, você tem uma dificuldade enorme. Para você ser atendido, a senha, você pega uma senha e você leva 1 hora para poder receber o atendimento, para poder fazer o exame. Então, eu acho que nós não devemos nos calar em relação a isso. Eu acho que a gente tem que usar as prerrogativas que a gente tem, e eu estou usando a minha aqui, levando minha palavra desta tribuna, porque os planos de saúde estão trazendo problemas sérios e nós não podemos ficar alheios a esse tipo de situação.
Em relação às filas dos bancos, é brincadeira o que acontece, é brincadeira. Você chega no banco para ser atendido, é uma demora enorme. E o que chama a minha atenção, meus amigos, minhas amigas, o que chama a minha atenção é que são federações como a FEBRABAN que poderia resolver esse problema, deveria orientar os donos de bancos, porque não é possível que haja necessidade disso, não é falta de dinheiro para ampliar os seus serviços. Os lucros, todos os anos, a gente percebe que são cada vez maiores, e eles, numa ganância sem fim, eles não têm o mínimo cuidado com os clientes. As pessoas ficam lá, há muitas pessoas idosas. Outra coisa, essa história de pegar senha para idoso, agora, às vezes demora mais do que para o não idoso. Você fica na fila mais tempo ainda quando é idoso. Então, nós temos não podemos nos curvar em situações como essa, nós não podemos permitir que essas coisas ocorram da forma como vem ocorrendo. E, em relação a algo que não consta aqui no PROCON, mas que eu fico bobo com a passividade das pessoas em relação à Lanza, a linha amarela, eles agora, numa estratégia absurda, que eu creio não esteja dentro do contrato, e nós já estamos procurando avaliar isso, o que eles fazem? Para não ficar com um engarrafamento no local onde tem o pagamento, a cobrança do pedágio, o que eles fazem? Eles põem os carros da Lanza a 2, 3 quilômetros antes do local onde se efetua o pagamento e diz que é para o túnel não ficar cheio. Então, é o túnel livre. Engraçado, nos outros túneis não tem isso, ninguém passa mal. Olha como eles são preocupados para que as pessoas que têm claustrofobia, que têm medo de ficar em locais fechados, pois estão enganando quem? Eles estão enganando quem? Quando você passa daquela barreira, aí o trânsito flui, aí você paga tranquilo, está vendo? A Lanza está funcionando maravilhosamente bem, senhor presidente. Que história louca! Não sei se os senhores e as senhoras entenderam. Antes do local onde tem a cobrança do pedágio, eles estrangulam, eles fazem um gargalo ali. Aí fica um engarrafamento enorme. E quando você passa, aí no local da cobrança do pedágio, a impressão que tem é que o serviço está funcionando muito bem. Então coloca só 3 ou 4 pessoas para fazer a cobrança, que eles deveriam colocar um número grande de pessoas e não ter túnel livre, nada, é um engodo. E a gente assiste aquilo passivamente. Eu não vou me calar em relação a esse tipo de situação e vou, sempre que eu observar que isso continua acontecendo, vou usar dessa tribuna para que isso não se mantenha. Não vejo como algo possível de você entender quando é cobrado na ida e na volta, porque não é cobrado só na ida, é cobrado na ida e na volta, com engarrafamento na ida e na volta, para você ter uma barreira para pagar. Olha, eu vou chegar ali na frente, vou pagar cinco reais para poder ficar parado 2 quilômetros esperando para que alguém deixe eu passar. Até quando? Até quando? A palavra continua franqueada. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte de grandes expedientes, passe a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente,
e não havendo matéria a ser examinada no prolongamento, passa-se a ordem do dia. Pela ordem, o nobre vereador Elemar Coelho, que dispõe de 3 minutos. Eu quero pedir um adiamento do projeto. Presidente. Eu quero pedir o adiamento do projeto. Presidente. Pela ordem, vereador Dr. Jairinho. Peço adiamento do projeto por 2 sessões. Não, eu ainda não anunciei. Em tramitação especial em regime de urgência, em primeira discussão, projeto de lei complementar número 15, de 2013, de autoria do Poder Executivo, que cria regiões administrativas e dá outras providências. Pela ordem, nobre vereador Elemar Coelho. Senhor presidente, solicito o adiamento por 3 sessões dessa matéria. Proposto o adiamento por 3 sessões dessa matéria. A presidência lembra os senhores vereadores que está prevista para amanhã a reunião com a representação do Poder Executivo, no caso, parece-me o secretário municipal de governo, o deputado Rodrigo Betting, para discutir conosco esse projeto. Senhores vereadores que aprovam a proposta, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. A reunião será amanhã, às 13h30. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, em votação. Projeto de lei número 553, de 2010, de autoria da vereadora Tereza Berger, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartaz em estabelecimentos comerciais, disponibilizando ao público o uso das instalações sanitárias na forma que menciona. A matéria exige o quórum de maioria absoluta, portanto, a votação será nominal. Votação liberada, hein? Vou encerrar a votação, hein? Vou encerrar a votação, hein? Senhor presidente. Nós estamos em processo de votação. Pela ordem. Assim que concluir o processo de votação. Encerrada a votação, votaram sim 32 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. O projeto está aprovado, voltará em segunda discussão. Senhor presidente. Pois não. Gostaria de consignar a ausência do vereador Raimon, que está acometido de dengue. Justificada a ausência do nobre vereador Raimon à sessão de hoje. Pela ordem, senhor presidente, apenas para parabenizar. Pela ordem, vereadora Laura Carneiro. Parabenizar a nobre vereadora Tereza Berger, me desculpar pela sua ausência, ela está tentando chegar na casa, está um pouco atrasada, mas agradece a todos os senhores vereadores. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de lei número 1466, 2012, de autoria da vereadora Tânia Bastos, que determina um conjunto de procedimentos de segurança nos estabelecimentos de beleza a serem adotados pelas manicures. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, a autora do projeto. Vereadora Solicito Tânia a Vossa Bastos. Excelência o adiamento por uma sessão. Proposto adiamento por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
Passa a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 1227, de 2011, de autoria do vereador Raimon, que fica instituído o programa de terapia floral, prática integrativa e complementar ao bem-estar e à saúde no âmbito do município do Rio de Janeiro. Em discussão, projeto. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Para encaminhar a votação, nobre vereador doutor Eduardo Moura. Senhor presidente, senhores vereadores, quando eu tomei conhecimento desse projeto, eu não sei se o vereador Raimon está aí. Ah, ele está com dengue. Eu, de qualquer maneira, eu gostaria de poder conversar com o vereador sobre ele, porque tem algumas coisas aqui que me trouxeram uma certa preocupação. Quem vai fazer a prescrição dessa terapia? Será algum médico? Será algum técnico? Quem vai fazer a prescrição? Porque isso tem uma razão de fazer com que a pessoa, ou a criança, ou adolescente, tenha algum benefício em relação a isso. Às vezes, quando nós temos o tratamento por medicamentos da homeopatia, são médicos que fazem o tratamento pela homeopatia. Mas agora, a terapia floral, quem é que vai fazer essa prescrição na escola? Quem é que vai fazer essa orientação para que as pessoas façam uso de uma terapia que ainda nem tem provas? Pela ordem, senhor presidente. Na justificativa, o nobre vereador coloca que a terapia floral é uma terapia natural que faz parte do conjunto de práticas integrativas e complementares. Prossiga, vereador. Prossiga. Como eu dizia, o nosso vereador, Raimon, coloca na justificativa que a terapia floral é uma terapia natural que faz parte do conjunto de práticas integrativas e complementares da saúde,
reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, pelos conselhos federais e regionais de diferentes profissões, integrando também a especialidade do programa de terapia natural criado pelo governador do estado do Rio de Janeiro. O fato disso ser prescrito em escolas e creches, etc., sem que haja o médico para fazer essa prescrição, faz com que eu tenha uma preocupação muito grande. Eu gostaria de encaminhar contrariamente, enquanto não tivermos uma conversa com o nosso vereador, para que eu entenda se isso tem alguma outra razão para que seja aprovado, que eu não esteja detectando na análise que eu fiz desse projeto. Eu gostaria de pedir o adiamento por 3 sessões, até porque nós não estamos com o nosso vereador presente e seria indelicadeza eu dar um parecer totalmente contrário sem conversar com ele. Vou dar. Pela ordem, senhor presidente. Proposto adiamento da discussão dessa matéria por 3 sessões. Senhores vereadores que aprovam. Nós também. Pela ordem, senhor presidente. A presidente Pela ordem, submete senhor ao presidente. plenário proposta do vereador Eduardo Moura. Pela ordem, senhor presidente. A presidência submete. Está suspensa a sessão. Se tivermos condição de trabalhar, eu vou prosseguir. Se não tiver, eu vou encerrar a sessão. Vou encerrar. É um prazer receber as pessoas aqui. Agora tem que respeitar um princípio do poder. Submetida à deliberação do plenário proposta do vereador Dr. Eduardo Moura, no sentido de que a presente proposta seja objeto de adiamento por 3 sessões da sua discussão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria Pela ordem, seguinte. senhor Pela ordem, presidente. vereadora Laura Carneiro. Senhor presidente, eu quero fazer um apelo. Todos nós, vereadores, sabemos do que está acontecendo na cidade, dos problemas que hoje enfrentam os motoristas de vans. Mas, infelizmente ou felizmente, esse não é o único problema da cidade. Os vereadores querem e têm que trabalhar. Se vocês querem nos ajudar, nós estamos tentando, e aí o líder do governo já conseguiu uma audiência que era hoje, foi adiada para amanhã. Nós estamos tentando ajudá-los, mas, por favor, também nos ajudem a trabalhar, permitindo que nós votemos, porque senão vocês não só vão ter antipatia da população, mas antipatia dessa casa. Passa a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 1419/2012, de autoria da vereadora Vera Lins, que declara patrimônio cultural do povo carioca o Mercadão de Madureira. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a autógrafo. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei número 730/2010, de autoria da vereadora Rosa Fernandes, que dispõe sobre a higiene nas academias de ginástica e dá outras providências. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a autógrafo. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de lei número 1177/2011, de autoria do vereador Marcelo Piuí,
que dispõe sobre a permanência de ambulância Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereador Jefferson Moura. Eu quero fazer um diálogo aqui com os trabalhadores e trabalhadoras presentes aqui na casa. Quero apenas pontuar duas questões que eu acho importantes. Primeiro, eu tenho certeza que amanhã vai ser publicado o projeto de decreto legislativo que nós apresentamos, eu, vereador Márcio Garcia, vereador César Maia, vereador Paulo Pinheiro, que pede o cancelamento do decreto 37007 do Poder Executivo. Ele publicado amanhã, nós vamos ter que fazer um esforço para ter o parecer das comissões, para que ele possa entrar no plenário e ser votado. A posição de cada vereador aqui vai ser decidida na hora do voto em relação ao decreto. Mas a nossa proposta ela ainda não está em pauta. Ela precisa ser publicada amanhã e vir para o plenário. Então, é importante que a gente organize essa manifestação absolutamente legítima, democrática, correta, porque está defendendo o trabalho, está defendendo o emprego, está defendendo uma outra lógica de transporte. Mas é importante que a gente combine como é que a gente vai trabalhar isso, porque se não rolar a sessão, obviamente o decreto não entra para ser votado. Então, a gente precisa construir uma estratégia de pressão permanente, ocupação das galerias, mas precisamos calibrar, e eu posso afirmar aqui que, pelo trâmite da casa, provavelmente amanhã deverá estar publicado e há um processo para que ele seja votado. Amanhã é um dia importante, se não for publicado, evidentemente, nós vamos cobrar, vamos discutir. Mas queria fazer esse diálogo aí com os companheiros. Pela ordem, vereador Tio Carlos. Não, exatamente. Senhor presidente, na verdade, eu queria me dirigir a todos esses trabalhadores que aqui estão. Ontem nós tivemos uma reunião com o líder do governo. Ele se prontificou a levar uma mensagem ao prefeito Eduardo Paes, que pudesse receber uma comissão, e a informação que eu obtive, e todos, eu acho que os líderes também precisam passar para todos, que essa reunião foi marcada amanhã às 15 horas. E espero imensamente que essa discussão possa realmente se desenvolver como fizemos ontem na sala inglesa. Nós fizemos, aliás, no cerimonial, com as lideranças, e aí, nesse sentido, eu quero pedir a todos que compreendam, nós, vereadores, estamos absolutamente entendendo a situação de todos vocês. Porém, nós temos que trilhar esse caminho com ordem, até porque, conforme lá o cidadão acabou de colocar, a casa precisa se pronunciar também. Esta casa é a casa do povo, os senhores têm total direito, mas nós precisamos tê-los. E aí que os senhores entendam que nós também estamos do lado, pelo menos eu digo, pelo meu mandato, de muitos vereadores que aqui estão, já estão sensíveis, mas nós precisamos aí construir isso de forma absolutamente inteligente. Então eu quero que todos vocês possam entender o que está sendo construído aqui, por mais que vocês já tenham um pré-julgamento da reunião de amanhã, mas será importante que ela aconteça, para que vocês escutem o prefeito, e esta casa não pode lhes faltar. Esta casa vai dar uma resposta no momento exato. Porém, ontem vocês pediram a reunião foi marcada. Amanhã a reunião às 15 horas. E eu volto a dizer, esta casa não pode lhe faltar o compromisso que nós assumimos lá. Por favor, então, que vocês entendam isso. Estamos aqui solidários, mas também precisamos mostrar para vocês que o nosso trabalho também tem que continuar. E aí vocês têm que cobrar. E aí sim é a nossa preocupação. Então, obrigado pela compreensão. Vamos avançar. A luta é de vocês e a nossa também. Obrigado. Resposta à questão de ordem formulada pelo vereador Jefferson Moura. O prazo regimental para a publicação é de 2 dias. Se esgota amanhã naturalmente. Então, amanhã será publicado. Mais alguém quer fazer questão de ordem? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Tio Carlos. O presidente acabou de dar a resposta que o cidadão tanto fez. Então, amanhã será publicado e é isso aí. Obrigado. Passa-se a matéria seguinte.
Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 1177, de autoria do vereador Marcelo Piuí, que dispõe sobre a permanência de ambulância nos locais de realização de provas para vestibular, seleção, concursos e demais eventos similares no âmbito da cidade do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a autógrafo. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 8, 2013, do vereador Zico, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro a Pedro Henrique Fernandes da Silva, deputado estadual. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. 11º da pauta. Em tramitação ordinária, em primeira discussão e votação, projeto de lei número 837/2011, de autoria do vereador Marcelo Ará, que dispõe sobre a entrada de acompanhante com portador de deficiência que necessita de acompanhante em locais destinados à diversão, espetáculos teatrais, musicais e circenses, exibições cinematográficas, atrações ou evento esportivo e artístico em geral. A matéria está em votação e exige quórum de maioria absoluta. Portanto, votação nominal. Votação liberada. Como voto, senhores vereadores. Como voto, senhores vereadores. Vou encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim 28 senhores vereadores, não um senhor vereador. O projeto está aprovado, voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em primeira discussão e votação. Projeto de lei número 1395, de autoria do Poder Executivo, que concede benefícios fiscais aos adquirentes de imóveis em péssimo estado de conservação ou com obras paralisadas em estágio de estrutura e da outras providências. A matéria está em votação. Para encaminhar a votação, vereador Jefferson Moura. Eu ia solicitar aqui o adiamento, mas já agora, inclusive, posso solicitá-lo com a concordância do líder do governo, por 3 sessões, de forma a possibilitar o diálogo com a equipe técnica e a reflexão aqui melhor em relação ao projeto. Proposto adiamento da votação por 3 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária em primeira discussão, em votação. Projeto de lei número 1857/2008, de autoria do vereador Carlos Caiado, que estabelece normas e regras para a implantação de semáforos na forma que especifica e dá outras providências. Em discussão, em votação o projeto. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Retornará em segunda discussão. Declaração de voto, senhor presidente. Fica prejudicado e segue o arquivo o PL 505/2009. Pela ordem, novo vereador Guaraná. Só para lembrar que esse é um que a gente fez o acordo de aprovar em primeiro, esse projeto dos semáforos que a gente acabou de aprovar, e o vereador Caiado ele não está presente, mas ele já está com a emenda pronta aí para apresentar em segunda. Muito bem. Em tramitação ordinária, em primeira discussão e votação,
Projeto de lei número 1193/2011, de autoria da vereadora Rosa Fernandes, que dispõe sobre instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas escolas públicas municipais e cercanias. A matéria está em votação, maioria simples. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Retornará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação. Projeto de lei número 1474, de autoria do vereador Eleomar Coelho, que dispõe sobre a obrigatoriedade de uso de redutor de ruído nos veículos de carga no município do Rio de Janeiro, na forma que menciona. A matéria, encontra-se em votação, exige o quórum de maioria absoluta. Para encaminhar a votação, o vereador Eleomar Coelho, autor do projeto. Senhor presidente dos trabalhadores desta sessão, nobre vereador Jorge Felipe, senhoras vereadoras presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Eu me inscrevi para encaminhar, porque na primeira vez que foi colocado para discussão e votação, a nobre vereadora Laura Carneiro fez uma intervenção e eu gostaria de esclarecer. O que está se querendo com esse projeto é exatamente existir a possibilidade de quem opera este tipo de serviço entre um móvel ou imóvel e outro, existir um material que possibilite amortecer o ruído que às vezes é grande. Exemplificar. Os aviões, por exemplo, o avião quando para, então tem sempre um caminhão que eleva-se, né, para colocar a comida lá no avião. Quando ele encosta no avião, produz um barulho muito grande. E isto acontece, por exemplo, em obras de construção, isso, aquilo. O barulho é muito grande. Então, o que está se querendo é que haja uma proteção numa das superfícies, exatamente para evitar que o ruído seja muito grande. É nada mais do que isso. O material a ser usado pode ser qualquer um. Pode ser borracha, pode ser papelão, pode ser aquele que melhor os operadores dos equipamentos julgarem e entenderem como melhor. Mas o objetivo do projeto é único e exclusivamente isso daí. A matéria está em votação. Votação nominal. Como voto, senhores vereadores. Como voto, senhores vereadores. Vou encerrar a votação. Como vota a vereadora Tereza Berg. Já votou? Estou consignando meu voto. Meu voto é favorável. Considerando meu voto favorável ao projeto. Como voto, senhores vereadores. Temos, nesse instante, 25 votos favoráveis e um contrário. Se eu encerrar a votação, o projeto será prejudicado. Está dependendo de um voto. O vereador Eleomar Coelho está convencendo a vereadora Verônica Costa. Pronto, aprovado o projeto. Votaram sim 28 senhores vereadores, não um senhor vereador.
projeto está aprovado. Voltará em segunda discussão. Passa a matéria seguinte em tramitação ordinária, em primeira discussão e votação. Projeto de Lei número 132/2009, de autoria do Poder Executivo, que acrescenta item no inciso 2 do artigo 33 da Lei 691, de 24 de dezembro de 1984. A matéria encontra-se em votação para encaminhar ao vereador Guaraná. Senhor presidente, essa é uma matéria antiga, é muito importante para a cidade do Rio de Janeiro, para a gente, no momento aí que as empresas de resseguro vão crescer. Você tem uma modificação a ser feita, então várias empresas de resseguros estão buscando aonde ficar, e a gente fazer essa modificação na legislação tributária do Rio atrai para cá essas empresas, num lugar onde a gente já tem o IRB, né, o Instituto de Resseguros, cinquentenário aqui no país. Então, eu vou pedir o adiamento por uma sessão e eu vou pedir para amanhã vir algum técnico da Prefeitura para poder explicar, na mesma reunião que a gente vai ter com o secretário Rodrigo Betting, para ver se amanhã a gente já consegue votar em primeira discussão. Volto a frisar que é muito importante para a cidade do Rio de Janeiro. Obrigado e peço adiamento por uma sessão. Proposto adiamento por uma sessão. Senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa a matéria seguinte em tramitação ordinária em primeira discussão, em votação. Projeto de lei número 1357, de autoria do vereador Marcelo Piuí, que traça diretrizes básicas para exploração com finalidade comercial e turística de voos duplos em parapente e asa delta na cidade do Rio de Janeiro. A matéria está em votação e exige quórum de maioria absoluta. Vou encerrar a votação. Vou encerrar a votação. Está faltando voto. Jefferson Moura. Encerrada a votação. Votaram-se 9 senhores vereadores, não um senhor vereador. Não há quórum para deliberar sobre a matéria, nem para prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.